Hello, pessoal! Novamente o Juarez aqui para continuar, né, o nosso treinamento do nosso projeto GEM, Gestão Eficiente Mitani. Hoje nós vamos começar uma trilha onde nós queremos transformar o gestor em treinador, né? Isso é muito importante para os dias atuais, né? No decorrer desta trilha, vocês vão entender muito bem por que disso, né? O gestor, por que o gestor hoje, na atualidade, tem que ser um gestor treinador da sua equipe, né? Isso é importante. Esta trilha de treinamentos para transformar o gestor em treinador vai ter como base um livro que eu escrevi, na primeira edição foi há quase 20 anos atrás, que se chama Aprendendo a Aprender a Peneira, né? Hoje nós vamos fazermos uma introdução para poder entender e compreender, mais importante, por que o gestor da atualidade tem que ter características de treinador da sua equipe, né? Então, como eu falei, hoje na introdução, né, baseada no livro Aprendendo a Aprender a Peneira, que a primeira edição foi em 96, a segunda em 2006 e a terceira em 2015, né? Então, voltando ao passado, lá nos idos anos 60, famoso milagre econômico brasileiro, né? Foi impressionante como a indústria cresceu, né? Como ela se ampliou nesta década de 60 e nos anos 70, né? Foi tão grande que saía até músicas, slogans na televisão toda hora, ninguém mais segura esse país. Foi fantástico. Eu comecei a trabalhar bem nesse período aí, meados dos anos 60, né? E participei desse processo todo, né? Os anos 60 se caracterizaram pelos trabalhadores que vinham do campo para os grandes centros para trabalhar em fábricas. Era moderno isso, trabalhar em fábrica. A Revolução Industrial que aconteceu na Inglaterra estava acontecendo aqui no Brasil mais de 100 anos depois, né, que aconteceu na Inglaterra. Mas dos mesmos moldes. As pessoas, elas vinham do campo, eram atiradas nas fábricas com pouco ou nenhum conhecimento. Foi um período importante, mas difícil também, né? Imagina vocês, muitos e muitos trabalhadores aprendiam um pedacinho de um determinado trabalho e, às vezes, se aposentavam fazendo aquele pedacinho de trabalho, sem saber para que servia aquilo, né? Impressionante. Lógico, nos anos 70, houve uma quebra entre a produtividade e a qualidade, houve um rompimento. Por quê? Porque nós tínhamos que produzir mais para ser mais produtivo, vender mais, entregar mais, com menor custo. Por outro lado, o produto tinha que ter alta qualidade, o atendimento tinha que ser de qualidade, a venda de qualidade, a logística de qualidade. Tivemos um enorme problema. Óbvio, poucos trabalhadores com conhecimento, ditando as regras para a grande maioria fazendo seus trabalhos. Não podia dar certo mesmo. O que aconteceu? Já no início dos anos 80, houve um processo aqui no Brasil de importar técnicas que deram certas em outros países, principalmente no Japão. Importamos ferramentas, né, impressionantemente simples, como o just-in-time, as técnicas de implementar a ISO 9000, o controle estatístico do processo, sistema Kanban, sistema de células e assim por diante. Foram dezenas de ferramentas que nós importamos para o Brasil.
As empresas pegavam alguns engenheiros, meia dúzia de engenheiros, 4, 5, 10, dependendo do tamanho da empresa, mandavam para fora, principalmente para o Japão, para fazerem cursos lá e trazerem essas técnicas para o Brasil, né? E aplicá-las aqui nas empresas. Só que não estava dando certo. Realmente, as empresas gastaram muito dinheiro, implantavam as ferramentas, mas elas não se perpetuavam, elas não se sustentavam. E aí foi onde nasceu a ideia de pesquisar e escrever o livro aí, Aprendendo a Aprender a Peneira, né? Começou com a minha curiosidade. Por que aqui no Brasil não está dando certo? Mas, se são ferramentas aprovadas e comprovadas lá em outros países que estavam dando certo. E eu comecei a analisar 3 características importantes que tem que ter os trabalhadores para assimilar e praticar essas ferramentas. A simplicidade. A pessoa tem que ser simples. Aqui no Brasil é um dos povos mais simples impossível. Inclusive, quando tem uma complexidade, eles saem fora do caminho, né? O povo brasileiro é um povo simples. Não é por causa desse problema que as ferramentas não estão sendo sustentadas. Outra característica importante para dar certo essas ferramentas é criatividade. O trabalhador tem que ter criatividade. E eu garanto para vocês, o trabalhador brasileiro é um dos mais criativos do mundo. Eu não tenho a menor dúvida disso. Só que não são estimulados a usar essa criatividade já do modo certo. Então, a questão da característica criatividade também não era o problema dessas ferramentas não estarem sendo sustentadas, né, ao longo dos tempos. E aí sim eu cheguei numa característica que realmente era a causa raiz dessas ferramentas não estarem sendo perpetuadas nas empresas, que era a participação real do trabalhador na implantação das ferramentas. Explicando melhor o que é esse tal de grau de participação real, que eu chamei de GPR. Explicando melhor. A participação de quem faz o trabalho na reformulação da forma de executá-lo. Porque se vocês observarem e se aprofundarem nas ferramentas dessas técnicas modernas, aí, que a gente chamou naquela época técnicas modernas, hoje já não são tão modernas assim, mas tão vivas até hoje, você vai ver que é uma revisão da forma de executar o trabalho de forma a eliminar perdas e simplificando o processo. Só que isso sendo feito por um grupo de pessoas que foi estudar lá fora e ir botando goela abaixo dos colaboradores, é óbvio que o grau de participação real deles era quase nulo. E o pior, não desenvolvia-se a cumplicidade deles para aquela reformulação daquele processo. Então, isso para mim foi o X da questão. Agora, como resolver isso, né? Como buscar a participação real deles na implementação das ferramentas que vão reformular a forma deles trabalhar? Esse virou um grande desafio, porque nós tínhamos que criar técnicas para propiciar a eles, colaboradores, o aprender a aprender. Porque, como eu citei lá no início, formação muito baixa, formação educacional e cultural muito baixa, com dificuldade de assimilar mesmo ferramentas simples, né? Então, este foi o segredo. Como criar técnicas para propiciar o aprender a aprender, né? Então, eu vou dividir em 3 partes essa trilha de treinamento, além dessa introdução que eu estou fazendo agora. A primeira parte vai ser o desenvolvimento da inteligência, importante para o gestor que quer ser um treinador, entender como é que a inteligência se desenvolve. Segunda parte,
como estamos com a relação à qualidade da formação educacional aqui no Brasil, né? E a terceira e última trilha deste treinamento que vai transformar o gestor em treinador, vai ser os 7 passos para o sucesso do treinamento, para qualquer treinamento, né? Então, pessoal, como falei, né, hoje foi só uma introdução para transformar o nosso gestor em treinador. Até a próxima aula. Muito obrigado.